Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Chegamos à nossa última aula do nosso curso de Psicologia e Religião. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gostei muito desse trajeto que a gente construiu. Eu curti bastante, espero que vocês também tenham. Deixe aqui comentários no fórum, entre em contato comigo, tanto pelo meu e-mail quanto por outras vias. Podem entrar em contato comigo pelo Facebook, Instagram, para a gente conversar um pouco mais. E eu estou muito feliz, por essa última aula, por todo esse trajeto que construímos. Na primeira aula, a gente conversou sobre o início da psicologia da religião, então falamos sobre como a gente se apropria de uma forma ética desse campo, como a gente pode pesquisar. Depois a gente falou dos precursores, psicólogos famosos e não tão famosos que estudaram esse tema e que abriram o campo para que hoje a gente pudesse falar de psicologia e religião. Estudamos terminologias que são muito comuns nessa área, como religião, espiritualidade. A gente também entrou em temas que são muito clássicos na área de psicologia e religião. Passamos também olhando sobre as religiões e religiosidade do nosso país, quais religiões são majoritárias, quais não são. A última aula que a gente foi olhando os autores contemporâneos e mais ou menos que revistas, que ambientes a gente encontra a produção acadêmica sobre psicologia e religião. E essa última aula que eu quis deixar a psicopatologia e a religião por último, porque ela tem um caráter bem pragmático, assim, para os nossos trabalhos, para o nosso dia a dia. Então eu acho que é uma forma muito interessante da gente pôr em prática, de certa forma, aquilo que a gente conversou por todas as 6 aulas anteriores. Então vamos lá para nossa última aula de psicologia e religião. Como a gente viu em algumas aulas passadas, a questão psicopatológica é um dos temas que mais apareceu desde o início das pesquisas dessa área, porque havia muita dúvida de saber quando uma pessoa estava tendo um delírio religioso, uma experiência religiosa e uma experiência psicopatológica. E isso aconteceu, de certa forma, se tornar um tema muito importante de pesquisa, porque durante muitos anos a gente pega, por exemplo, os escritos da Idade Média que tratavam várias doenças que hoje a gente vê como sintomas de adoecimento psicológico, como possessão demoníaca, como, enfim, presença do Espírito Santo. Então, durante muito tempo, essas duas questões andaram juntas. Elas andaram muito juntas porque a interpretação de mundo, de doença e de saúde vinha da religião, assim como a filosofia e muitas outras áreas. Então era muito difícil separar a questão de se a pessoa está com saúde e uma boa vontade de Deus e a pessoa está com doença e está com demônio ou com algo do tipo, uma maldição. E esse processo, como esteve muito junto durante muito tempo, no momento que a gente começou a fazer as pesquisas científicas, a gente vê esse processo de iluminismo, a gente retoma a ciência como a gente entende hoje, com métodos, com justificativas, para a gente realmente construir o conhecimento. A gente fez uma separação entre o que era ciência e saúde e o que era religião. E a partir disso, muitas das coisas que estavam na psicopatologia, que estavam ao lado da religião, foram transformadas em doenças. Então a gente percebe, por exemplo, casos que várias pessoas com esse pensamento científico frio olharam quase todas as experiências religiosas como uma doença. A gente viu isso em Freud, a gente viu isso no Charcot, a gente viu isso no Janet, a gente viu isso em vários lugares, como quando teve esse processo de separação da ciência e da religião, colocaram tudo que era negativo e nisso, infelizmente,
a questão das doenças psicológicas entraram nesse lugar negativo, colocaram tudo isso como a pessoa está endemoniada, ela está com depressão. Fizeram uma associação muito forte entre as doenças mentais e a psicopatologia, né? E a pessoa sã é a pessoa que não tem religião, é a pessoa que não tem depressão, que não tem transtorno de ansiedade. E isso fez com que esse lugar das doenças mentais e da psicologia, quer dizer, e da religião, avançassem algumas pesquisas, mas ainda não tinha uma sensibilidade para separar e tratar desse tema. Quando a gente vê, por exemplo, o Brasil, e aí gente chegando um pouco para a nossa realidade nacional, essa separação que foi colocada de que as doenças mentais e a religião ainda andam um pouco num lugar obscuro, se torna muito complicado, porque as pessoas aqui, elas lidam com a religião muito positivamente. Normalmente elas têm a experiência de receber um orixá, ou a experiência de receber um espírito, ou de ouvir a voz de Deus de uma forma muito positiva. Então ficou um lugar muito estranho do que de fato é complicado e a gente precisa tratar como uma doença, e o que de fato é apenas uma experiência religiosa. E isso foi criando alguns problemas no nosso país, né? Sobre como a gente pode interpretar cada um desses fenômenos. A partir disso, alguns autores que, enfim, por todo mundo, começaram a perceber e criar diferenciações, estruturas de diferença entre a experiência religiosa e a experiência psicopatológica. A gente tem aqui no Brasil o Alexandre Moreira Almeida, que também já falei antes, e também temos Edsel Cardenha, que também fizeram uma proposta da diferenciação dessas experiências. Talvez um dos pais a pensar essa diferenciação seja o Andrew Sims, que inspirou uma tabela também de diferenciação desses sintomas a partir do background da experiência daquele paciente antes do surto, antes da experiência, quais são seus interesses, que tipo de família tem, que tipo de vida ele deseja, que tipo de valores a pessoa possui. E isso se tornou tão assim crucial que a gente chama de diagnóstico diferencial, que é um diagnóstico que perpassa a esse contexto que a pessoa está. Não é só um diagnóstico a partir daquele sintoma, mas é entendendo aquele sintoma dentro do contexto que o paciente ou a pessoa que a gente convive está. Essa discussão se tornou tão famosa que, de certa forma, até entrou no nosso DSM, que é o nosso manual de patologias, é o nosso referencial de psicopatologias e questões de saúde mental. Então, desde o DSM-4, nós estamos no 5º, a gente tem um campo chamado de problemas religiosos e espirituais, que faz uma diferenciação de problemas religiosos que são adoecedores e questões religiosas que a pessoa vive bem, né? E essa diferenciação vem tanto do conteúdo, da forma que ela é colocada, do grau da certeza da pessoa e várias outras características que a gente agora vai olhar com bastante cuidado para a gente se apropriar bem do que cada uma dessas características nos ajuda a entender sobre esse processo. Um dos pontos cruciais para a gente separar é o conteúdo dessas vivências. Se o conteúdo dessas vivências ela se insere numa percepção religiosa de um subgrupo ou de uma denominação ou de uma religião, dificilmente esse conteúdo vai ser uma questão patológica para a pessoa, né? Contudo, é muito comum que quando a pessoa está com um sintoma psicopatológico, esse conteúdo chega a ser um pouco bizarro, não no sentido de que, enfim, seja mais bizarro do que as religiões em si, mas no sentido de que ele não encaixa muito bem nas experiências religiosas que já existem. Então, pessoas que dizem ser o novo Messias, pessoas que acham que vão ter superpoderes e poder voar, né? Hoje nenhuma religião vai dizer isso de vocês. Então, é muito difícil de inserir esse conteúdo da vivência numa experiência religiosa que já existe.
Outro ponto que aparece muito é a forma sensorial que essa experiência aparece, né? Então, normalmente em experiências espirituais é um pouco mais intelectual. Você sabe que aquilo ali está na tua cabeça, você não sente tanto no corpo. Aí você diz assim, mas tem experiências religiosas que sentem no corpo. A experiência que recebe, que sente frio na espinha. E eu vou dizer isso assim pra vocês, não é um sintoma que vai fazer a pessoa estar com uma doença ou não. É um conjunto de sintomas a partir do diagnóstico diferencial, do contexto dela, que aí a gente vê se a pessoa está com adoecimento mental ou não. Então, se você, enfim, se identificou com algum desses sintomas, não significa necessariamente que você possui uma esquizofrenia, ou um transtorno de personalidade, ou um transtorno de humor, ok? Então, é comum quanto às experiências espirituais, a pessoa ter um pouco mais de racionalidade sobre aquilo que está vivendo, por mais que ela possa sentir. Enquanto as experiências psicopatológicas parece que o corpo tem uma vida própria nesse processo. Outro fator, então, que também ajuda a gente a entender é a modalidade dessa sensorialidade. Então, por exemplo, no caso das experiências religiosas, é mais comum ser por alucinação ou por ilusão. Qual a diferença entre alucinação e ilusão? Ilusão é, por exemplo, você ver a sombra dessa garrafa daqui e você vê uma santa. Então é um objeto que já existe e você faz uma outra interpretação. A alucinação, ela coloca coisas onde não tem. E normalmente a experiência religiosa, a pessoa consegue ver coisas que não estão ali, necessariamente. No caso de doenças psicopatológicas, é mais comum a pessoa ouvir coisas, ela vê menos coisas. Isso não significa que não existe psicopatologias que veem coisas, não existe experiências religiosas que ouvem, né? Como eu falei, é um conjunto de fatores que você vai juntando de cada lado. Outra característica também muito comum é o grau de certeza, assim. E aí também vem muita gente, mas eu tenho muita certeza absoluta, totalmente, da minha religião, da minha salvação. Sim, mas confere se você tem alguma das outras coisas. Porque normalmente o grau de certeza da experiência religiosa, de quando a pessoa tem uma incorporação ou tem alguma coisa, ela consegue ainda ter alguma dúvida se não foi o contexto, se não foi a emoção e tal. E no caso da psicopatologia, elas têm uma certeza quase que, assim, é uma afronta você poder fazer uma dúvida, né? Então, não que a pessoa não possa ter certeza das experiências religiosas, né? Mas ainda tem um espaço de possível diálogo sobre aquilo que aconteceu com ela. Outro fator que eu botei aqui é o insight. O que é o insight? É uma percepção. Sabe quando a gente entende como o jogo está funcionando? A gente meio que conecta informações na nossa mente para responder o nosso ambiente. Então, por exemplo, quando a gente tem... É tipo o eureka, né? Tipo, você percebeu algo que não tinha percebido antes, que essas informações juntaram, né? E a gente vê isso que no caso da experiência espiritual, existem momentos de percepção do que está acontecendo, né? Você percebe, tipo, olha, estou tendo essa experiência espiritual por causa de tudo aquilo que eu já passei e tudo. E no caso das doenças psicopatológicas é muito mais difícil de você ter uma percepção do que de fato está acontecendo com você. Uma diferença muito crucial é o processo também de duração. Normalmente quando a gente tem uma experiência espiritual, são durações breves, então dura um culto, uma parte do culto, uma parte, enfim, da gira. Não é assim uma coisa da pessoa passar 20 dias em um espaço de experiência espiritual. Enquanto, quando a gente vê uma pessoa entrando num surto psicótico, a pessoa normalmente tem surtos, às vezes, de dias e dias e dias nessa vivência. Outro fator que também diferencia bastante, que eu acho bem interessante, é a questão evolutiva. Então, por exemplo, a experiência espiritual, você consegue por limite, de certa forma, tem um certo controle, tem um certo direcionamento. Então, quando o espírito fala contigo,
você consegue fazer pergunta para ele, trocar ideia. Não é uma coisa que aquilo ali te toma e você perde total o controle sobre você. Na experiência pentecostal se fala muito que a gente pode ter o controle, por exemplo, sobre o dom de línguas na hora que você pode falar. Então, de certa forma, os dons não, no sentido pentecostal, no sentido cristão no geral, eles não são totalmente involuntários. Enquanto quando a gente vê casos psicopatológicos, é muito mais difícil você ver a pessoa conseguindo controlar aquilo que está experienciando. Quando a gente pensa também o direcionamento dessa experiência espiritual, dessa experiência psicopatológica, a gente encontra que as experiências espirituais têm muito um caminho claro de autoconhecimento, mas muito direcionado a outras pessoas. Então, quando você tem uma experiência mística, a gente ouve muito da pessoa querer escrever, a pessoa querer, enfim, contar, ou, por exemplo, a questão do falar em línguas lá, da glossolalia. A pessoa fala em línguas e tem outras pessoas que traduzem, possa passar isso para outras pessoas, né? Enquanto a experiência psicopatológica, ela é muito fechada em si, né? Elas são experiências que dificilmente são compartilhadas, ou elas são muito direcionadas a si mesmas, são muito autocentradas. Isso daqui também é muito importante da gente pensar. Quando a gente fala de experiências religiosas, a gente normalmente fala de pessoas que estão experienciando algo que dá maior sentido para a vida delas, que alarga os horizontes, que dão frutos espirituais, ou enfim, a pessoa pode até achar difícil aquela experiência. Eu ouço muito de pacientes falando que, mas eu não gosto de ter esse dom espiritual de ver o futuro e tal, mas que bom que eu posso ajudar as outras pessoas com isso. Então, no caso da experiência espiritual, elas veem algum sentido positivo daquele processo. Enquanto quando a gente vê experiência psicopatológica, você vê que quanto mais ela vai entrando naquela experiência, mais aquilo corrói ela, vai destruindo a pessoa. E isso vai deteriorando a personalidade, enfim, a vida social e individual dela. Nessa pesquisa que a gente está citando essas características, também eles fazem uma diferenciação das experiências psicopatológicas e experiências religiosas, com as experiências religiosas normalmente tendo algum fundo de positividade para a vida delas. Mas tem religião que traz um monte de culpa, tem religião que traz um monte de negatividade. Sim, mas elas no fundo fazem isso querendo o bem das pessoas, enfim. Mas no caso da experiência psicopatológica, elas são muito mais negativas, então elas são mais catastróficas, elas são mais destrutivas, pensam que o mundo vai acabar, então eu preciso falar para todo mundo que eu sou o Messias. Tem uma coisa muito mais destrutiva do que as experiências espirituais. Lembrando, é claro, que tem essas variações. Outro fator que é crucial é a questão da ação do sujeito. Quando a pessoa tem uma experiência espiritual, ela sente que algo está agindo nela, mas ela tem uma ação naquilo ali. Ela tem o desejo dela por ali. Mesmo que, por exemplo, quando a gente vê no candomblé, que a pessoa incorpora e às vezes sai de si, mas ela, de certa forma, sabe que ela está fazendo aquilo ali para o orixá utilizá-la dela, utilizar da pessoa para essa ação, né? Enquanto quando a gente vê nas experiências psicopatológicas, a pessoa ela não tem exatamente uma escolha, ela é agida, ela é controlada pelos sentimentos e pelas vivências que estão acontecendo, né? E por fim, quando a gente fala de transtornos, né, a gente fala de conjunto de sintomas. Então, a última questão que eu acho que é importante da gente pontuar é que, pelo menos nesse momento, é que quando a gente fala de uma questão psicopatológica, a gente está falando de um conjunto de sintomas que não são isolados, eles fazem parte de um histórico de pessoas que já ouviam umas vozes, pessoas que já tinham uma ideia catastrófica da vida, uma pessoa que já não se direcionava muito às outras pessoas, enquanto que a experiência espiritual é isolada, assim, então ela tem, no dia que tem o terreiro, ela incorpora e depois tá tudo bem, não é uma questão daquilo ser associado a outras questões psicopatológicas na vida delas. Então, por isso é muito interessante, muito crucial
a gente vê o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, quando a gente vê uma experiência religiosa, mesmo que ela tenha, como a gente olha o processo de conversão, né, mudou o estilo de vida, ela integra a religiosidade na vida dela, tanto antes como depois, mesmo que seja de oposição, né, indiferente no caso das psicopatologias, que a pessoa ela sente que tem uma destruição de quem era aquela pessoa. E por fim, é muito mais fácil de você comunicar, expressar e sentir acolhimento quando você fala de uma experiência cultural, né? Uma experiência da religiosidade que é muito diferente do que a gente experiencia com a psicopatologia. Essa pesquisa, né, ela é baseada na perspectiva do Sims, em 97, e do Jackson Fulford, também em 1997, que o Dalgala Hondo vai fazendo essa estruturação no livro que indiquei aqui embaixo. Além dessas questões que a gente falou sobre pessoas saberem diferenciar quando a experiência é religiosa e quando a experiência é psicopatológica, é claro que vão ter conteúdos religiosos dentro de várias doenças psicológicas. Então, é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa está, por exemplo, pessoa que tem um transtorno bipolar, né? Ou de humor, de personalidade. Ela tem momentos que, por exemplo, na mania, que é na euforia, ela pode ter alucinações religiosas, né? E também outras doenças, por exemplo, quando a pessoa está deprimida, a pessoa pode ter também visões religiosas, enfim, porque é do aporte da vida dela que ela vai construir aquela experiência psicopatológica. E isso também é muito comum no caso de esquizofrenia. Muitas pesquisas foram construídas pensando, por exemplo, na frequência de delírios religiosos dentro da esquizofrenia. E a gente vê que é muito comum, né? Então é por isso que, às vezes, a olho nu, a gente pensa assim, não, tá misturado, os dois andam juntos, tem uma religião e tem uma doença psicopatológica. Só que tem todos aqueles detalhes que acho que é importante pra gente construir o nosso diagnóstico diferencial. Por fim, eu vou terminar com esse quadro aqui que o Dalgala Hondo traz sobre fatores positivos e negativos da religião. Ele faz uma síntese de várias pesquisas sobre esse tema para que a gente reflita a partir desse curso todo, de tudo que a gente viu e de tudo aquilo que a gente tem aqui de leituras para se fazer, enfim, de todos os vídeos que eu estou indicando, para a gente pensar como a gente vai lidar com a religião, seja a gente psicólogo, seja a gente, enfim, pastor, líder e tantos outros funcionários da fé e pessoas que trabalham nessa área. Então eu vou ler com vocês, né? Eu tô aqui com o meu computador, sobre os fatores negativos primeiro da religião e depois vou passar para os fatores positivos. Os fatores negativos da religião. Por meio de uma ideia maniqueísta de bem e de mal absolutos, figura de mal, como o demônio, podem disponibilizar um perseguidor constante. Isso é uma coisa bastante negativa que a gente vê nas religiões. Diminuir a liberdade individual por meio de cobranças exigentes do grupo socio-religioso em relação a tanto comportamentos como pensamentos, fantasias e valores. É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, na clínica psicológica, de como cerceia a liberdade do indivíduo. Estabelecer padrões de conduta moral de difícil alcance, produzindo uma sensação constante de culpa, insuficiência e baixa autoestima. Sujeitos com orientação homossexual, com identidade transexual ou outros comportamentos que diferem da norma, embora muitas vezes intensamente interessados na vida religiosa, sofrem rejeição, discriminação dos grupos religiosos nos quais nasceram ou querem ingressar. Ponho aqui essa população, a LGBTQIA+, e todos os que estão que sofrem as violências de gênero, todos que sofrem as violências de sexualidade. Penso também em tantas questões relacionadas ao racismo dentro da religião, que às vezes a pessoa quer e ama aquela fé, ama a Jesus, ama o seu orixá, e às vezes tem esse bloqueio, né, da parte da religião em relação a elas. Isso é uma coisa que
fere muitas pessoas dentro da religião. Outros efeitos negativos. Práticas rituais emocionalmente intensos podem desencadear efeitos psicóticos ou de outros transtornos mentais. Isso pode acontecer tanto com o uso de substâncias ou sem uso de substâncias. Então, a pessoa que já tem uma questão de tendência à esquizofrenia e a pessoa vai para o santo daime, toma ayahuasca, pode desenvolver um surto psicótico. Ou, enfim, a partir de ouvir intensamente muitas músicas, isso pode acontecer. Engendrar ideias sectárias de superioridade do próprio grupo e de inferioridade de pessoas ou grupos externos ou distintos em termos culturais, religiosos ou étnicos, ou de outra diferença de qualquer natureza, estimulando assim o racismo, o sexismo, o classismo, o etnocentrismo, o preconceito, a discriminação religiosa e etc. Então, esses fatores religiosos a gente ouve muito. Você pode ouvir isso no gabinete pastoral, a gente pode ouvir isso na clínica psicológica, a gente pode ouvir isso nos nossos papos com nossos amigos, nossos conhecidos, e a gente deve tomar muito cuidado, porque isso realmente destrói muitas vidas. As pessoas têm um interesse pela religião e muitas vezes elas vão lá encontrar um sentido e saem mais prejudicadas do que chegaram lá. Contudo, a gente vê também fatores positivos, como a gente pode ver aqui também. Fornecer um conjunto de sentidos e significados plausíveis para a existência, para o sofrimento e para a morte. Produzir e fornecer uma rede de apoio social acessível e culturalmente aceitável para o sujeito. Então a gente vê aqui a questão desse cuidado da rede de apoio, das pessoas que entram na religião, que fazem amigos. A gente vê, por exemplo, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm, por exemplo, a religião, a igreja, como espaço que elas podem conversar com algumas mulheres, que o cara deixa ela sair. Então ali ela pode usar a potência daquele espaço e dos valores que são dados naquele espaço para sair de um relacionamento abusivo. Olha que potência a religião pode ter para salvar uma mulher de uma violência doméstica, por exemplo. Outra característica positiva é de estabelecer padrões comportamentais saudáveis em relação ao uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas. Então é muito comum, por exemplo, mulheres preferirem ir para a religião e levar seus filhos e seu marido, porque ali eles vão ter hábitos melhores, ou o homem vai deixar de encher a cara no final de semana e vai estar fazendo as coisas na igreja. Então, esses padrões, até mesmo uma pessoa que tem uma família que tem problemas de alcoolismo, então a gente vê que a religião pode favorecer pessoas normalmente que têm essas dificuldades. Outro fator positivo, oferecer padrões de coping relacionados a perdas vitais, como viuvez, perda de amigos e parentes e envelhecimento. Oferecer uma forma ritualizada de luto. Então, é uma forma muito boa para se lidar com o luto, normalmente. Todos os lutos de vida ou lutos também de questões sociais que foram perdidas, né? Então, tem esse conceito de coping, que a gente falou lá do Pargament, que tem a ver com saber lidar, ter ferramentas para lidar com uma situação quando ela vem. Então a gente vê que a religião ela favorece muito isso, ela dá um rito, dá um significado para essa experiência religiosa. Práticas rituais podem fornecer a sensação de pertença a um grupo, de contato com o sagrado e de proteção divina. Podem contribuir na realização do sentimento religioso. Então, aquela pessoa que tem um interesse no pós-vida, com a espiritualidade, na religião é muito mais comum uma pessoa encontrar essa resposta, né? E por fim, difundir a ideia de solidariedade e de igualdade, vinculando valores e comportamentos relacionados à aceitação, tolerância, ajuda e apoio a pessoas e grupos. Aparentados ao sentir de solidariedade, estariam a piedade, a caridade, o amor ao próximo, a natureza e etc. Então, ao mesmo tempo, a religião pode ser um lugar de intolerância, ao mesmo tempo pode ser a fonte. A gente vê isso assim na construção dos direitos humanos, de valores, enfim, como a religião sempre esteve ao lado na construção de políticas sociais,
como a religião pode aparecer nesses espaços também. Então olha que interessante, como a religião ela tem caminhos tão plurais, tão diversos e ao mesmo tempo muito negativos, mas também muito positivos. Então quando você encontrar isso no teu gabinete ou no teu consultório ou com amigos, pense também encontrar a partir dessa potência, estudar sobre esse tema para tentar entender o que a pessoa está falando. Não venha primeiro com o que a gente tem de senso comum sobre religião. Procure estudar, procure entender. Enfim, se vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato comigo. Eu tenho o projeto Religar-se no Instagram, no Facebook e meu e-mail, que é projetoreligar-se@gmail.com. Meu nome é Rebeca Maciel, foi um enorme prazer dar esse curso para vocês e espero que em breve a gente se encontre para outras atividades.